Hã? As coisas estão indo muito mais suavemente desta vez. Leyline ficou espantado por um momento e depois voltou ao silêncio. No meio desse pensamento, seu símbolo de força espiritual havia entrado novamente no espaço turbulento. Um vento oriental logo pegou, enviando-o para longe. O que o esperava à distância era um fogo aterrorizante cuja aura aumentava lenta mas seguramente. Através da resposta do símbolo, Leyline viu vagamente um mundo incomparavelmente enorme. Cercar esse mundo era uma espécie de membrana. Mesmo? A senhora Sorte está do meu lado? Embora Leyline tivesse suas dúvidas, ele continuou a avançar com sua força espiritual. Quem é esse? Este é o território do Rei Flamejante Chama, se perca! Um estrondo alto foi ouvido, e Leyline sentiu uma aura poderosa que fez seu símbolo desmoronar. Tumpo bateu. Leyline tropeçou alguns passos para trás, o sangue saindo de suas narinas. O que aconteceu? Robin imediatamente deu um passo em direção a Leyline e o apoiou. Parece que descobri um mundo, mas fui bloqueado na borda e atacado por um rei autoproclamado. Oh! Esse é o mundo da chama ardente. Está sob o controle e proteção do monarca das chamas ardentes, Amanhecer Magus Aragorn. A expressão de Robin mostrou tanto compreensão quanto indignação. Eles já estavam sob sua subjugação. Leyline observou com os olhos bem abertos. Sim. Alguns dos famosos magos de Amanhecer aqui já atacaram e conquistaram alguns mundos com realizações horripilantes. Nós até suspeitamos que são os espólios dessas guerras que lhes permitiram entrar no Reino de Amanhecer. Depois disso, os magos Amanhecer e seus subordinados protegerão o mundo conquistado, impedindo-nos de espioná-los. Além disso, os guardiões e outros magos da Lua Radiante usam sua força espiritual para invadir os que não foram conquistados, ao mesmo tempo em que destroem nossos símbolos de forças espirituais. O sorriso de Robin foi forçado e amargo. Portanto, evitar sondagens por esses poderes formidáveis e camuflar nossas forças espirituais até o momento certo são tópicos que são muito valiosos para a pesquisa. Ah! Neste momento, o homem de terceira classe parecia ter provocado algo, tropeçou para trás e olhou para cima, gritou: tenha cuidado, ele está vindo para cá. Asterisco Gigi. Asterisco um som desagradável transmitido do espelho na frente dele. Um enorme tentáculo se estendeu de dentro do espelho. Parecia ser uma espécie de polvo, mas sem almofadas de sucção nos tentáculos pretos puros, parecia extremamente ilusória. Olhar intimidador. Bilis tóxica. Apesar de enfrentar a possível morte, o Rank 3 Varlock não mostrou medo. Ele ampliou seu domínio e, sob sua manipulação, bilis tóxica se manifestou e se tornou um tridente, atravessando metade do corpo da criatura negra como um polvo. Asterisco Pen. Asterisco espelho quebrou em pedaços quando o polvo conseguiu abrir caminho. Sua pele estava cheia de globos oculares, tornando-se uma visão horrível e grosseira. Asterisco Fus. Asterisco o garfo venenoso preto altamente tóxico penetrou diretamente no corpo do polvo, mas nenhum ferimento foi infligido. Inata habilidade de transformação virtual. Este é o atributo mais comum entre as criaturas vivas no espaço. Leyline lembrou momentaneamente o que ele havia gravado. Logo depois, uma enorme bola de fumaça escura foi expelida da boca do polvo e começou a atacar na forma de ondas infrassônicas. Leyline imediatamente recuou para longe. O velho puxou o crucifixo de cristal que ele usava e segurou-o na frente de si mesmo. Asterisco Tud. Asterisco por baixo dos tentáculos negros do polvo, o crucifixo de cristal provou não ter efeitos e foi penetrado facilmente. O polvo ficou cara a cara com o velho e se lançou sobre ele. Inúmeros dentes grandes e ferozes começaram a aparecer por baixo. Uma criatura muito boa. No entanto, o polvo não entrou em contato com o rosto do velho. Foi agarrado com firmeza por outra palma. Asterisco Snap. Snap. Asterisco vários dentes afiados estavam roendo a mão, produzindo um som de arrepiar, mas parecia não haver nenhum efeito. Uma criatura espacial. Um que não tenha sido visto antes. Essa experiência é realmente valiosa.
Gilbert estava cheio de sorrisos enquanto manipulava uma camada de chama azul em sua mão para cobrir o polvo inteiro. Depois que a chama acesa encolheu consideravelmente, o que restava na mão de Gilbert era uma bola de cristal azul com um polvo preto nadando dentro dela. Parecia um enfeite de bolso. E esses também. Gilbert respirou fundo. Um enorme furacão foi gerado, e Gilbert sugou a fumaça que o polvo estufou em seu estômago. Em um instante, a fumaça que lhes causou tantos problemas desapareceu no ar rarefeito. Verdadeiramente uma estrela da manhã, mago, exclamou Leylin com um olhar tenso. Ótimo! É tudo graças a Lucian por este experimento bem-sucedido. Vou me lembrar de suas contribuições. Quanto ao resto de vocês, todos receberão 10.000 pontos de contribuição. Gilbert então declarou a conclusão do experimento. Olhando para a expressão dele, Leylin tinha certeza de que Gilbert não podia esperar para colocar as mãos na estranha criatura recém-capturada para experimentos. O plano astral pode ser perigoso, mas os ganhos também são ricos. Leylin se sentiu sombrio do fundo do coração. Enquanto saía do laboratório, Robin sorriu e se virou para Leylin para fazer apresentações. Este é Lucian, e este é Kesha, ambos são meus colegas estudantes. Lucian era na verdade o velho velhote que estava na fase de cristal. Quanto a Kesha, ela também era uma classe 3 e Leylin deu a ambas uma saudação respeitosa. Lucian e Kesha deram as boas-vindas ao novo Júnior antes de partirem. Ambas as forças espirituais haviam se exaurido consideravelmente e precisavam descansar e restaurar sua força. Especialmente Lucian, ele estava quase seriamente ferido no processo, portanto, ele estava com um humor aborrecido. Leylin entendia os sentimentos de Lucian, mas ficou sem fala depois de ter que adotar mais 9 processos de purificação após o aparecimento da estranha criatura. No salão de operações do clã, luzes cintilantes brilhantes estavam sendo emitidas da enorme tela. Algumas atribuições fixas e trocas de recursos apareciam de tempos em tempos. Leylin intencionalmente procurou o cartaz vendendo a semente da vida. Mal ele esperava ver que havia muitas mensagens sobre ele. Que era um item popular para a venda deixou Leylin sem palavras. Ele só olhou para as mensagens por um tempo antes de virar em outro lugar. Depois de numerosas promoções para uma posição mais alta, as capacidades de processamento de seu cérebro haviam se fortalecido imensamente. Ele agora era comparável a um computador normal. Com apenas alguns olhares, ele poderia assimilar facilmente a informação que precisava da enorme tela. Rank 3 Vapor Fase Formação de Magia, um item Must Have para completar a vitalidade e força de um Magus de Rank 3. Preço de venda, 100.000 pontos de contribuição. Isso era exatamente o que Leylin precisava agora. O cultivo de um Magia da Grau 3 foi para comprimir e concentrar ainda mais a já pequena semente da força espiritual. Em primeiro lugar, a brilhante força espiritual de prata seria transformada em vapor, após o que entraria na fase líquida e finalmente na cristalização. No estágio final, toda a força espiritual seria condensada em um único ponto, a massa pontual. Esta foi a matéria-prima necessária para avançar para se tornar um Morning Star Magus. Leylin estava atualmente preso no estágio inicial do ranking 3 e não havia sequer entrado no vapor fase. Com a ajuda desse feitiço, junto com medicação e as técnicas corretas de meditação, deve ser apenas uma questão de tempo antes de eu entrar na fase de vapor, contou Leylin. Havia uma porta para cada estágio dentro do terceiro posto. E uma vez que um Magus atingisse a fase hídrica, eles seriam autorizados a entrar no portão astral independentemente com a assistência da Torre dos Magos. Claro que não era uma porta construída especialmente para o plano astral. Foi construído para eventual exploração interplanar no futuro. O mentor Gilbert pode estar disposto a negociar comigo o projeto do portão astral por um preço favorável. No entanto, será muito difícil adquirir a pedra astral. Segundo seu mentor, a chamada pedra astral era um material necessário para a construção de um portão astral. As origens das pedras astrais eram desconhecidas, e os magos da Estrela da Manhã os mantinham dentro de seu próprio círculo. Assim, raramente foi visto do lado de fora. Experimentos em viagens interplanares esgotaram a energia dentro dessas pedras astrais, e eles teriam então que ser substituídos. Assim,
a Morningstar Magi não tinha o suficiente disponível para seu próprio uso, deixando de vendê-los do lado de fora. Dado o preço altíssimo, mesmo que Gilbert estivesse disposto a vender alguns para ele, Leilin não tinha certeza se ele tinha capacidade financeira para comprá-los. Leilin deslizou sobre a tela um ritmo relâmpago, procurando qualquer coisa associada a experimentos no plano astral. Infelizmente, pesquisas de alto nível como essa normalmente não seriam colocadas à venda. Até mesmo a peça rara foi imediatamente engolida por um preço muito alto. Leilin acariciou o queixo em contemplação. Olhando para as circunstâncias atuais, a viagem interplanar era um tema quente no continente central. Embora os magos mais fracos tivessem algum conhecimento disso, a maior parte ainda era um grande segredo. Não é realista esperar comprar uma pedra astral, e a formação de magia da fase de vapor também é cara. É uma ideia melhor acumular lentamente pontos de contribuição à medida que eu cresço minha força espiritual. Leilin pensou na recompensa de 100.000 pontos de contribuição que Gilbert distribuíra hoje e exclamou que tal extravagância era realmente digna de um mago da estrela da manhã. Mais algumas visitas aos seus experimentos e Leilin seria capaz de suportar a formação da magia vapor fase. Foi uma pena que a maioria dos magos acreditava no princípio da troca igual. A renda de Leilin hoje foi um pagamento pela ajuda que ele prestou, e houve um bônus devido a haver ganhos com esse experimento. Gilbert não era apenas para recompensar aleatoriamente seus alunos alguns pontos. Preciso acumular pontos de contribuição e obter algumas poções de força espiritual que funcionem para o nível 3 de Varlocks. Leilin definiu esses dois objetivos de curto prazo. Seria o mais sábio, mais compatível e mais seguro caminho através de poções. Leilin olhou para a tela. Havia muitos pedidos muito bem pagos para que os Potion Masters inventassem várias poções. Havia também contratos disponíveis para patrocínio a longo prazo.